Fala aí, Nação Azul. Acho que depois de muito tempo a gente não tinha uma noite de sono tão agradável como foi essa, né? Após vitória por 1-0 aí contra o Vitória dentro do Mineirão, a gente pôde ter aí as nossas esperanças renovadas de que o Cruzeiro agora, sob o comando do Ney Franco, vai conseguir alcançar o principal objetivo da temporada, que é ficar entre os 4 ali da Série B, para aí sim conseguir o acesso à Série A. Outro ponto muito positivo, na minha opinião, foi a entrevista coletiva lúcida do Ney Franco, fazendo a leitura correta do jogo. A gente não via no Enderson uma leitura legal do jogo, sempre discordando da opinião de todos nós sobre o que acontecia no jogo. Parece que ele assistia outra partida e o Ney Franco chegou lá e explicou detalhe por detalhe o que aconteceu no jogo, a opinião dele batendo com a nossa visão de jogo. Então é muito bom ver que o nosso treinador entende o que se passou no jogo. Ele pontuou ali que o Cruzeiro foi muito bem até os primeiros 20, 25 minutos do primeiro tempo, mas que depois o Vitória se postou melhor em campo, começou a equilibrar o jogo, o Cruzeiro caiu um pouco e foi essa a leitura que eu fiz no meu pós-jogo ontem também. Ele pontuou que por mais que um treinador tenha uma preferência por uma formação tática ou outra, que dependendo das circunstâncias da partida é necessário mudar. Então isso é mais um ponto aí que talvez ele não vá deixar o Cruzeiro engessado de uma forma apenas, que ele vá alterar assim de acordo com a circunstância de cada partida, tirando o volante para colocar meia, como foi ontem, por exemplo. Pontuou também que a entrada do Regis ontem foi determinante para o resultado do jogo, e não só por ele ter marcado gol, e sim pela mobilidade que ele deu no meio-campo ali, vindo buscar a bola mais de trás, participando muito de todas as jogadas. Lembrando que além do gol ele teve aquele chute ali da entrada da área que bateu na trave também. Então ontem realmente foi uma partida muito boa do Regis, e o que a gente cobra dele é que ele joga um pouco mais atrás, não apenas enfiado lá dentro da área, que ele participe dessa criação de jogada, que ele busque um pouco mais de trás, sabe? Que ele faça a articulação do time do Cruzeiro. Acho que se ele passar a jogar mais assim no time do Cruzeiro, ele tem tudo para encaixar, tem tudo para dar um pouco mais de qualidade ao nosso meio campo. Mas o problema com o Regis, que vinha pegando, é que ele vinha entrando nos jogos e ficando muito enfiado lá no ataque do lado do Marcelo Moreno. Com isso a gente perdia aquele cara de articulação no meio ali, e o ataque do Cruzeiro ficava muito previsível, sem jogadas. E assim, ainda com relação ao Regis, depois que ele fez o gol e que acabou a partida, grande parte da nossa torcida estava pedindo ele no time titular, falando que jamais o Regis pode ser banco do Cruzeiro, que ele tem que ser titular, que não pode perder posição para Maurício. E gente, vamos com calma. Foi uma vitória boa, uma bela estreia do Ney Franco aí, nos dando boas esperanças. Só que o Regis até então não vinha jogando bem. Ele até tinha alguns momentos bons dentro das partidas, mas depois ele simplesmente sumia do jogo. Então assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de calma, sabe? Não dá para se entusiasmar tanto assim. Torço para que o Regis jogue como o Messi daqui para frente, que assim seja, que ele nos ajude muito, mas tem que ter muita calma nessa hora, na minha opinião. Não é porque ele fez um gol e que fez um tempo bom que ele vai ser simplesmente intocável no time do Cruzeiro. Ele não vinha bem, entrou bem hoje, graças a Deus, mas tem que ter um pouquinho de calma. Não dá para queimar o Maurício. Vi muita gente criticando o Maurício demasiadamente. Tá certo que ele não vem bem, mas tem que lembrar que o Maurício subiu pro profissional do Cruzeiro há pouco tempo. O menino tem apenas 19 anos, e esses jogadores mais jovens, eles vão oscilar sim. Exemplos de quem vem bem no Cruzeiro e é jovem aí, por exemplo, é o Matheus Pereira e o Jadson. Até o Jadson mesmo já oscilou nesse time profissional do Cruzeiro. O Matheus Pereira tá bem agora, mas é muito provável que ele vá oscilar também. Fez 2 boas partidas agora ali na lateral esquerda, mas é muito provável que ele vá fazer partidas ruins também. Então não é porque o cara fez uma partida ruim que ele não presta, que ele é horroroso. Tem que ter paciência. A gente fica pedindo que o Cruzeiro use os seus jogadores da base no time de cima, mas aí a torcida vem e já dá pedrada no cara quando ele tem uma sequência ruim de jogos. Então, na minha opinião, é incoerente pedir com que os jovens tenham espaço e depois de 2, 3 jogos ruins eles sejam apedrejados. O Maurício já teve sondagem, inclusive, do futebol inglês aí. É um cara que tem os fundamentos ali principais muito bons. Ele sabe dominar uma bola, tem um bom arremate a gol, tem certa velocidade, apesar de não ser o mais veloz, ele conduz bem a bola, na minha opinião. Ele já fez inclusive alguns gols importantes pra gente, então a gente tem que ter muita calma nessa hora. Não dá pra queimar o menino. Eu tenho consciência que ele tá mal sim, que talvez não mereça ser titular, concordo com isso. Inclusive eu cobro muito aqui chances pro Marco Antônio desse time titular do Cruzeiro, mas a gente não pode simplesmente queimar um cara que é da base, que pode nos render o dinheiro e pode nos ajudar muito dentro de campo ainda. Então essas críticas excessivas
alternativas ao Maurício, por exemplo, vem me incomodando um pouco. Eu acho que teria que ter um pouco mais de calma. Talvez o Ney Franco consiga achar uma posição melhor para ele em campo ali, encaixá-lo melhor no time. Talvez ele nem seja titular e isso é indiferente, mas o que não pode acontecer, na minha opinião, é a gente simplesmente queimar o atleta. E outro ponto importante na coletiva do Ney Franco, que eu achei bem lúcida a leitura dele, foi quando ele disse que recuou o Machado para jogar ao lado do Jean ali, os dois como volantes um pouco mais recuados. Ele chamou o Vitória para cima do Cruzeiro, então foi uma modificação tática ali dentro do jogo que não deu certo pro Cruzeiro, e logo que ele percebeu isso, ele voltou a adiantar o Machado um pouco à frente para jogar ao lado do Regis ali, deixando o Jean mais recuado, e isso fez com que o Cruzeiro tomasse novamente a rédea do jogo. A gente vinha sempre jogando com esses dois volantes mais recuados, Henrique e Jadson, Cabral e Jadson, sempre eles jogando um pouquinho mais atrás ali, e o Cruzeiro sempre passava mal nos jogos. E na primeira partida do Ney Franco ele já conseguiu notar isso, que não dá certo jogar com os dois volantes um do lado do outro ali um pouquinho mais atrás. Então mais uma leitura muito boa do Ney Franco dentro do jogo aí. Vamos torcer para que agora que o Cruzeiro tem uma semana cheia de trabalhos, que o Ney Franco consiga ajeitar ainda mais esse Cruzeiro, ajustar algumas peças que estão precisando ser ajustadas ali, talvez algumas jogadas mais elaboradas. Vamos torcer para que essa semana aí seja de bom proveito para o Cruzeiro, pois com uma semana livre aí para treinamento dá para evoluir muito. Então é isso, nação. Queria saber da opinião de vocês também, o que vocês acharam sobre o Ney Franco, o que vocês acham dessa situação do Maurício aí, se está sendo criticado demais ou não. Comenta aí também sobre a entrada do Regis, se de fato ele mudou a história do jogo. E não se esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para que dessa forma você não perca nada postado aqui no Lado Azul, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.